bem-vindo de volta à nossa companhia. Este é o espaço de representação de Marco de Canaveses, um concelho do interior do distrito do Porto, marcado pelas frentes ribeirinhas no Douro e no rio Tâmega. Tem a maior concentração empresarial de extração e transformação de granito nacional, com mais de 50 empresas e acima de 1000 postos de trabalho. O Partido Socialista é governo em Marco de Canaveses desde 2017. Cristina Vieira foi nesse ano que conseguiu a primeira eleição para o Marco de Canaveses e é candidata a um terceiro mandato. Um imponderável colocou a impossibilidade de Cristina Vieira, atual presidente e recandidata a um terceiro mandato em Marco de Canaveses, de estar aqui presente neste debate. Este é, por isso, um espaço de representação feito por Mário Bruno Magalhães, candidato do PSD. Obrigado por estar aqui connosco. E eu começava por lhe perguntar, até porque os marcoenses saberão, muita gente não saberá, o Mário Bruno Magalhães foi no anterior mandato integrado nas listas do Partido Socialista, chegou a ser vice-presidente da Cristina Vieira, acaba por haver uma cisão com o Partido Socialista. A questão é, como é que agora aparece como cabeça de lista do PSD? Olá, muito bom dia, obrigado João pelo convite, é para mim um gosto imenso estar cá em nome do movimento Marco em Primeiro, é esse o assunto que nos leva e o assunto principal da nossa candidatura, que é de facto colocar o Marco de Canaveses. As pessoas, em primeiro, as pessoas conhecem-me, conhecem o meu trabalho, conhecem a minha dedicação em prol daquilo que são as necessidades dos marcoenses. O nosso trabalho é colocar o Marco de Canaveses naquilo que é a rota do desenvolvimento. Comparando o Concelho do Marco, como acabou de dizer, com uma forte componente industrial e, de facto, não podíamos dizer não a esta necessidade de apresentar um conjunto de equipas, quer às juntas de freguesia, quer na Câmara Municipal e quer também à Assembleia Municipal, que é trabalhar em prol dos marcoenses. Os marcoenses contam connosco, nós contamos com o seu apoio. É verdade que eu fui vereador e vice-presidente, como também já fui presidente da Assembleia de Freguesia e também já fui presidente de junta, o que muito me honra e que me dá algum alento para desenvolver este projeto, que naturalmente tem apenas e só aquilo que é as correções de que é uma trajetória que o Partido Socialista no Marco de Canaveses, e refiro-me apenas e só ao Marco de Canaveses, neste caso, que é o que nos traz cá, que não está no bom caminho. Mas foi o partido que mudou, o Mário Bruno que mudou, o que é que mudou para agora aparecer numa força oposta? João, o Mário Bruno continua o mesmo. O Mário Bruno é o mesmo, é aquela pessoa de proximidade, é aquela pessoa que está junto da sua gente, junto do seu povo, aquela pessoa que respeita todos, que conta com todos, aquela pessoa que olha para o Concelho do Marco num todo, não só em determinados setores, peço desculpa, porque o Marco de Canaveses precisa de ser respeitado. Os marcoenses precisam de ser respeitados. Mas acha que a população vai perceber, não fará confusão às pessoas integrar listas do PS num mandato e noutro no PSD? Não se trata de integrar listas do PS ou listas do PSD. Eu sou candidato, temos nas nossas listas pessoas de todas as forças políticas e partidárias. Muito me honra o apoio da Aliança Democrática e aproveito para saudar todos. Mas o mais importante aqui é, de facto, o bem comum. O nosso projeto é um projeto comum, como já disse, não é um projeto individual. Nós não centramos a nossa candidatura no eu quero, no eu posso, nem nunca no eu mando. Somos uma equipa, tivemos a preocupação de quando organizamos as nossas listas, ter pessoas à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e à Assembleia de Freguesia, pessoas que podem dar muito de si ao Marco de Canaveses. Eu estou altamente convencido que os marcoenses sabem aquilo que querem, sabem aquilo que podem contar connosco, porque eu fui uma pessoa de rua, eu sou uma pessoa em que o meu gabinete foi sempre a rua, foi sempre o marcoense. As pessoas passavam na Câmara Municipal e quantas vezes pediam para falar comigo, aflitas, porque de certa forma, às vezes problemas mínimos, problemas que até não eram difíceis de resolver, mas um executivo camarário, um presidente de Câmara, um candidato não pode ficar fechado em quatro paredes, tem que estar junto dos seus. Nós não podemos ter uma narrativa de proximidade e depois no exercício das nossas funções, essa narrativa
não existir e então ficar fechados e atuar só em determinadas áreas. Por isso, uma palavra para os marcoenses que nos acompanham, também para os nossos imigrantes, que certamente vão ter acesso à entrevista e que eu muito prezo, dizer que Mário Bruno Magalhães é o mesmo, agradeço e conto com o apoio de todas as forças partidárias que se queiram juntar a este movimento. Marco em primeiro, estou convencido, ou melhor, estou altamente convencido que o importante é que as pessoas sintam que têm o apoio daqueles que são os eleitos locais e não se sintam desamparados, desde os jovens, desde os nossos mais séniores, desde do empresário, desde as nossas coletividades. É importante que, à minha maneira, eu costumo dizer que diga ao que venham. E por isso os marcoenses podem contar com aquilo que a gente vem fazer. Para os marcoenses, podem contar com o nosso apoio, com a nossa dedicação, com o nosso empenho, com o nosso trabalho e principalmente com a resolução dos seus problemas. Não precisam, vamos a isso. Não precisam de marcar na agenda para falar com Mário Bruno Magalhães. Vamos aos problemas e o Marco Canaveses tem alguns problemas, sobretudo estruturalmente a questão do saneamento é um problema terrível nos últimos anos e nas últimas décadas no Marco de Canaveses. Dados do INEA 2022, só 46% das casas não tinham ligação à rede pública, falamos de saneamento e de abastecimento de água. Foi este ano finalmente resolvido um diferendo entre o município e as águas do Marco, evitando uma indemnização de muitos milhões de euros que a Câmara teria de pagar a Águas do Marco, fruto de uma modificação unilateral do contrato de concessão que aconteceu em 2007. Na altura, o Executivo Municipal era do PSD. Isto só para contextualizar as pessoas que não estão dentro do assunto. Já ouvimos criticar o acordo que foi alcançado por este Executivo camarário do PS. Porquê que é um mau acordo? João, ainda bem que faz essa pergunta, porque de facto essa pergunta resolve e responde àquilo que é o meu diferendo com o Partido Socialista no Marco Canaveses e com a atual gestão, mais com a atual gestão camarária. Nunca poderia aceitar esse negócio, desculpe o termo, não foi um acordo, porque esse acordo, como a população sabe, não teve aprovação das entidades competentes, não tem aprovação da ERSA e não tem aprovação do Tribunal de Contas. Bem pelo contrário, era bom, já fiz esse desafio, digamos, a minha opinião sobre esse acordo é conhecida, foi muitas das vezes manifestada nas assembleias, nas reuniões de Câmara, quer públicas, quer privadas, porque estou impedido de falar nas assembleias municipais, mas é muito clara a minha posição. Um acordo que não respeita aquilo que eram os traços originais da nossa candidatura em 2017. Não respeita porquê? Porque é impensável alguém com responsabilidades no município tentar passar a mensagem para fora que as Águas do Marco perdoaram aos marcoenses 70 milhões de euros. É impensável. Julgo que ninguém acredita numa coisa destas. Porque acredita que este acordo vai aumentar a vigência do contrato de concessão? Este acordo prevê mais 15 anos de prorrogação do contrato, que terminava já dentro em breve, 2035, salvo erro, e prorroga por mais 15 anos. O que quer dizer que as Águas do Marco não vão receber 70 milhões de euros, utilizando uma linguagem bíblica, vão receber 70 vezes 7. Naturalmente, é aqui uma expressão muito utilizada, mas vão pagar mais. Os marcoenses. Uma coisa é eu falar e aquilo que muitas vezes se pinta nas redes sociais e nos comunicados que se faz é que, de facto, está tudo a correr bem. Mas quem recebe lá em casa as faturas mensais, quer da rede de água, quer de saneamento, percebe bem que já tiveram um aumento muito grande. Essa modificação unilateral que aconteceu na altura com a gestão do PSD previa a redução de 30% naquilo que era o tarifário da água e saneamento. E previa que a Câmara Municipal... obrigou a Câmara a uma indemnização de 70 milhões de euros às Águas do Marco. Como é que resolveria isso Mário Bruno Magalhães, tendo em conta que com este acordo, mesmo prorrogando a vigência do contrato de concessão, há pelo menos a certeza de que a obra, a infraestrutura, vai finalmente ser corrigida e o atraso até agora registado? À custa dos marcoenses. Mas eu resolvia fácil porque nós tivemos o problema, nós tivemos a solução para o problema. A solução passava por adquirir a concessão e indemnizar as Águas do Marco
o valor principal era 16 milhões, mas depois havia mais uma série de assuntos, nomeadamente custos financeiros, algumas subcontratações. Por isso, até aos 20 milhões de euros, a Câmara teve a oportunidade de resgatar amigavelmente a concessão. Quero com isto dizer que, neste momento, o Executivo Municipal é responsável por continuar com a concessão na esfera privada, não ter, digamos, feito o resgate para o domínio público, em que a Câmara Municipal depois podia, por iniciativa própria, com expensas próprias ou com fundos comunitários, digamos, construir tudo o que é as redes de água e saneamento. Vamos acabar com a questão da água, só com esta pergunta, se me permite. Sendo eleito, o que é que faz na gestão deste dossiê? Somos uma equipa responsável. Sendo eleitos, vamos procurar, juntamente com a empresa Águas do Mar, agora designada por Companhia das Águas. Um acordo diferente. Um acordo diferente, pelo menos tentar evitar aqueles aumentos do tarifário que estão previstos já para 2026. É importante que os marcoenses saibam que perderam 30% daquilo que estava previsto inicialmente. Há um aumento de mais 30%. No ano passado houve um aumento de 17% na tarifa da água e no saneamento. Mas está a ser criada a infraestrutura. E está previsto... Está a ser criada a infraestrutura, é verdade, mas está a ser criada à custa do orçamento municipal. Quer isto dizer que, e eu ouço muitas vezes dizer que o tarifário da água e do saneamento está em linha de conta com os municípios vizinhos, não é verdade. Nós, no Marco, pagamos a água que consumimos, pagamos o saneamento que utilizamos e pagamos também tudo o que são as obras, a manutenção das nossas estradas. E os marcoenses sabem isso, porque as obras estão a ser todas feitas à custa do orçamento municipal, que é à custa dos nossos impostos. Muito bem, vamos avançar para outro dossiê que também tem levantado discussão no Executivo Municipal e a construção, a eventual construção de uma nova ponte sobre o Tâmega. Isto é uma reivindicação não só do Executivo do Marco, como de outros concelhos, para descongestionar a única ponte que há no município. De resto, a autarca queixa-se de que quando há intervenções a ponte fica praticamente inutilizada e congestiona totalmente o trânsito. Já disse que isto também era um erro colossal. Porquê? Eu não digo que é um erro colossal, eu digo que é um embuste político aquilo que se tentou fazer com uma petição. As pessoas compreendem, naturalmente, e o país compreende, e o Marco Canaveses também, que não é com uma petição que se resolve os problemas. Ora sai uma petição e construímos um hospital. Ora fazemos uma petição e construímos a ponte. Não é pelo menos abrir a possibilidade de discussão na Assembleia da República. É contra isso? Não sou a favor. O que é importante é que os marcoenses tenham conhecimento daquilo que é a importância do trabalho da autarquia. A autarquia tem um trabalho fundamental. Nós tivemos um governo do PS durante 8 anos. Tivemos até um ministro das Infraestruturas que tinha uma relação de afeto com a Câmara Municipal e com o qual eu tive... Faltou influência política para avançar? Eu tive a honra de trabalhar com o seu ministro, de ir várias vezes a Lisboa e tentarei. Nós tivemos já o engenheiro Pinto Luz, ministro das Infraestruturas de Portugal, estar no Marco Canaveses, poder conversar com ele e poder, digamos, manifestar aquilo que de facto é importante. O Marco tem mesmo que ter uma nova ponte, mas não é só uma nova ponte. Repara, nós estamos à espera de um PDM, que está em revisão há 8 anos. Ou seja, se não houver revisão do PDM, não há, naturalmente, um traçado para a nova ponte. Ou seja, o município tem ainda que fazer trabalho antes de exigir. Muito. E mais o município tem que ser coerente e tem que ser franco e sincero com os marcoenses. De facto, o município tem que ter em si um estudo daquilo que é no desenvolvimento do plano diretor municipal, no PDM, onde vai passar a ponte. Onde queremos que a ponte inicie, onde queremos que a ponte conclua. Não podemos colocar a ponte na variante. Eu sou defensor, a nossa equipa é defensora, que uma nova ponte sobre o Rio Tâmega tem que ligar diretamente à autoestrada A4. É um ponto que nos separa da nossa candidatura, da candidatura do Partido Socialista. O Partido Socialista defendeu, até com mais alguns municípios, que a ponte seria entre a atual ponte, mas depois naquilo que é o seguimento daquela variante, que também tem um traçado complicado e que até tem uma limitação a 50 km/h, fruto daquilo que foi alguns acidentes complicados que tivemos. Por isso, o nosso projeto é, juntamente do Governo da Nação, juntamente das forças vivas do Conselho, estudar o trajeto da nova ponte. Ligação A4. Não abrimos mão disso. Depois, não estamos só preocupados com a ponte.
porque a ponte sozinha não resolve o problema. Nós precisamos, depois de um conjunto de acessos, que ligue naturalmente a ferrovia com a rodovia. Nós temos no Mar Canaveses a estação ferroviária do Mar Canaveses, temos na Liberação a estação da Liberação e ainda temos uma outra estação no Juncal. O problema da mobilidade é muito mais sério do que a ponte. Ou seja, a ponte é, naturalmente, o mais importante. A construção do viaduto, que até então não aconteceu, que foi um projeto gerido por mim e que muito me honra, também ainda não está resolvida. Não se compreende porque é que um projeto de Estado depois está pronto, depois temos protocolos assinados, depois ter, digamos, até verbas orçamentadas para essa questão do viaduto, não se ter resolvido. Mas a nossa visão, nós não somos contra a petição, muito pelo contrário, teremos a preocupação de, juntamente do nosso deputado marcoense Francisco Sousa Vieira, diligenciar sobre a Assembleia da República todas essas matérias, mas numa visão clara. Nós não temos, digamos, nós queremos devolver o poder ao marcoense. Nós, neste momento, eu tenho que ser capaz de transmitir ao povo marcoense que somos nós que ordenamos, que é o marcoense que exige. Aquilo que é nosso, nós não pedimos, nós exigimos. E é importante que os marcoenses saibam, e por isso a nossa candidatura é tão importante, Marco em primeiro, para que os marcoenses não sejam submissos, para que os marcoenses não estejam cobertos por uma candidatura partidária e que sejam, digamos, que não tenham voz. Nós precisamos de voz. Eu quero que os marcoenses possam manifestar perante o candidato à Câmara Municipal, Mário Bruno Magalhães, e que penso que a partir do dia 12 de outubro, Presidente de Câmara, a possibilidade de exigir à Câmara Municipal, de exigir às juntas de freguesia. Nós não podemos ter presidentes de junta, não podemos ter a junta. Os nossos presidentes de junta não é um pedinte, tem que exigir o presidente de junta da freguesia do Marco, o presidente de junta da freguesia de Sobretâmega, todos os presidentes de junta, porque a ponte não diz respeito só a estas duas freguesias, mas, de facto, mesmo as forças vivas, as nossas associações, nós temos que lhe dar a liberdade dos nossos candidatos à avaliação, de apresentar projetos e de exigir à nossa candidatura, exigir ao deputado da Nação, exigir ao Governo da Nação que não vamos ser passivos. Lisboa não fica tão longe quanto isso e o Marco de Canaveses e os marcoenses vão ter uma voz ativa nesta exigência que é uma nova ponte sobre o Rio Tâmega. Nós já falámos diria, em termos de infraestruturas de mobilidade e a questão da água, do saneamento, dos principais problemas do Marco. Eu pergunto-lhe qual é, além destes temas, o principal fator de atraso que se propõe a resolver ou a intervencionar no próximo mandato. Isto para terminar. São muitos. O Marco leva a alguns fatores de atraso. Pior do que isso é não termos feito nada. Porque, de facto, eu tenho noção que não se pode resolver tudo. Mas só uma ideia, para ter uma ideia, que depois mexe com tudo. Nós estamos com um índice de envelhecimento de 140. E o envelhecimento e a questão demográfica é fundamental no futuro e no desenvolvimento do Marco de Canaveses. Até porque a falta de crianças leva depois a uma cadeia sucessiva de conjuntos de atrasos. Não ter crianças, não ter uma taxa de natalidade desejável, leva a que as nossas escolas, os nossos jardins, o nosso tecido empresarial, depois... Descoberto. Como é que se pode intervir nesse dossiê? Durante estes anos todos, contrariamente àquilo que foi, na altura, o projeto em 2017, tínhamos previsto a resolução de um conjunto de problemas a nível das zonas industriais. Não houve um investimento nas zonas industriais. O tecido empresarial caminha por iniciativa própria, sem apoio àquilo que é as infraestruturas do Marco Canaveses. A questão da ponte é uma questão fundamental, mas é importante nós criarmos zonas industriais da nova geração. Quer as novas, quer aquelas que são precisas requalificar. Temos a zona industrial do Marco, temos a zona industrial do Constance e temos a zona industrial, o João começou a sua intervenção, pelo Granito, em Mourinte e toda a Alpendurada. Hoje nós temos que ter uma creche acoplada a uma zona industrial. Hoje temos que ter infraestruturas de apoio aos nossos idosos, quer centros de dia, quer lares, acopladas às zonas industriais. Porque nós não podemos penalizar quem trabalha. Nós temos que beneficiar quem trabalha. Nós temos que beneficiar aquela geração que tudo deu ao Marco de Canaveses e ao país sem pedir nada em troca. Que é a geração que está a ser sacrificada. É a geração dos meus pais. É a minha geração.
Esta foi a geração do homem, do jovem, que com 18 anos partiu no Vera Cruz, partiu nos barcos para a guerra do ultramar. E o que é que nós lhe demos? Quanto custa hoje o apoio de lar? Sabia que o Marco de Canaveses perdeu um fundo comunitário de coesão no âmbito do PRR de 2.020.000 euros, com a Junta Freguesia, neste caso em Alpendurada, a ceder o terreno, com a Junta Freguesia a comparticipar a obra com 450.000 euros. Nós perdemos cerca de 80 câmaras, mais um conjunto de apoio ao domicílio. Nós temos que revolucionar aquilo que hoje... Eu fui Presidente de Junta, nós temos que revolucionar a forma de trabalhar das Juntas Freguesia. Parece que, contrariamente ao que devia ser e àquilo que está estipulado, até na Constituição da República, que é o Presidente de Junta é o elo mais próximo da população. Nós temos os nossos idosos, naturalmente há uma resistência dos nossos idosos, peço perdão, muitas vezes a integrar os centros de dia, muitas das vezes também a ir para os nossos lares. Então a Junta Freguesia tem que ter meios, não só de limpeza, não só de apoio, mas também meios de a medicação. Como é que eu posso ter um casal no âmbito com 70 anos ou mais a tomar medicação sozinha, com problemas mentais, com problemas de Alzheimer, que infelizmente é uma doença que está a assolar o Conselho do Marco e não só? Nós temos que mudar este paradigma da gestão autárquica. Nós temos que... Repare que nós estamos na era da digital. Hoje, um jovem casal, um casal até adulto, tem acesso às redes sociais, tem acesso às plataformas digitais. Quem é que não tem acesso hoje àquilo que são os serviços públicos? Aqueles que, por qualquer motivo, não tiveram formação digital, não tiveram oportunidade. Uma falha do Estado. O meu pai não sabe trabalhar num computador. Não percebe, mas trabalhou, produziu, criou riqueza. Modificou o Marco de Canaveses. E o que é que a Câmara e o que é que a Junta de Freguesia têm para oferecer a essa população? É o quê? O que é que deve ser? Essa modificação. Temos que dar aqui, mudar este paradigma, temos que transformar as Juntas de Freguesia com mais apoio, com mais subsídio, com mais delegação de competências, com carros, com assistentes operacionais. Nós temos que ter uma junta para as pessoas, temos que ter uma Câmara para as pessoas. É fácil fazer política naquilo que é o chapéu geral. E até é fácil ganhar eleições, porque acaba por ser, digamos, popular. O que nós temos é que está no terreno. Nós temos que dizer não quando é para dizer não, dizer que é sim. Repare que uma ambulância não ir hoje à casa de uma pessoa em Marco de Canaveses. Estamos a construir, e bem, um conjunto de habitação a custos controlados. Milhões de euros. Então não temos um apoio para criar uma zona de inversão de marcha no lugar, nas encostas ao Douro, nas encostas ao Rio Tâmega, nas encostas ao Rio Velha, que são zonas lindíssimas, que atraem hoje um setor do turismo, que é importante e é muito bem-vindo, mas depois o INEM. Viver numa zona fantástica, em que é, digamos, apreciada, escolhida por tudo o que é todos os países do mundo, que é as encostas ao Rio Douro, e que temos muito. Nós temos, repara, o Marco de Canaveses tem uma das maiores encostas, digamos, verdade, tem vários quilómetros de rio, quilómetros e quilómetros. Ou seja, nós temos que criar condições. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado, Mário Bruno Magalhães. Ficou espelhadas as suas ideias que tem para o Marco de Canaveses. Volto a referir aquilo que disse no início. A Presidente de Câmara e candidata a um terceiro mandato pelo Partido Socialista, Cristina Vieira, não pôde estar connosco devido a um imponderável. Facto que lamentamos para que este espaço pudesse ter sido um debate, mas ficou representado o Concelho de Marco de Canaveses no interior do Distrito do Porto e com paisagens, como disse Mário Bruno Magalhães, muito interessantes. Muito obrigado por ter estado desse lado. Mantenha-se connosco nesta autêntica viagem pelo Portugal continental.